Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, o nosso costume, iniciamos saudando a Santíssima Trindade, pedindo a ela proteção em todas as nossas reflexões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, que à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos, saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós hoje, como assuntos assim, relevantes, comunicações, informamos que o bazar na comunidade São Miguel, Veneza 1, neste sábado, dia 8, e domingo, dia 9, do horário de 8 às 11 horas. Vem, participe, colabore com o nosso bazar. A Pastoral Familiar Paroquial está formando uma equipe de liturgia para atuar nos casamentos em nossa paróquia. Pessoas solteiras também sintam-se acolhidas e convidados a participar. Interessados, ligar para a Secretaria Paroquial, deixando o seu nome, pelo fone 3821-2440, ou com os coordenadores de suas comunidades. Hoje, para a nossa reflexão, nós escolhemos como a temática ser sal da terra e luz do mundo. Eis a nossa missão de batizados, praticar a justiça e viver o amor. Veremos que na liturgia deste domingo, Jesus, Deus, convida todos nós a refletir, a avaliar que tipo de cristão estou sendo, que eu estou vivendo, qual a minha vivência como cristão. Pois hoje o Mestre Jesus nos exorta a tomarmos uma posição eficaz, saindo assim do nosso comodismo, a não viver uma vida de fé cômoda e repleta apenas de gestos vazios. Ele quer a nossa participação na transformação deste mundo, que possamos ser luz e sal, que dá gosto, sentido pleno das coisas que Deus nos concede, a vida plena. Neste domingo, somos chamados a sermos luz e sal do mundo, assim como os discípulos que abraçaram a causa, dando continuidade no projeto do Senhor Jesus. Isto é refletir a luz de Deus para os irmãos, principalmente os mais necessitados. E assim, a sua presença viva se torna permanentemente viva em nosso meio. Nesta celebração, somos convidados a nos tornarmos aliados de Cristo na construção de uma sociedade viva, na qual a justiça é que tempera e ilumina as nossas relações para com os nossos irmãos e para com Deus. Nos mostra também que os dois símbolos, sal e luz, são complementares, salutares, neste processo.
além de evidenciar para nós que não é a pessoa em si que tem que aparecer, e sim as obras por elas praticadas, por estas pessoas. Este é o tempero de boas ações que refuta os instrumentos de opressão do nosso meio. Ouçamos então o que o Senhor hoje nos recomenda. Então, na nossa primeira leitura, livro do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos de 7 ao 10, nos diz: assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrardes um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele atenderá. Pedirá socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres os teus instrumentos de opressão, e deixares os atos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo o socorro aos necessitados, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como meio-dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, nessas leituras tão ricas que nós refletiremos, começamos, por Isaías, onde ele já vem nos pedir, nos mostra aquela oração nossa para quando ser atendido, quando ele nos diz: quando pedirdes, quando formos atendidos, Deus responderá: eis-me aqui. Então hoje, nesta leitura, nesta primeira leitura do terceiro Isaías, Jerusalém, esta cidade, que já repatriada pós-exílio, essa leitura, essa profecia de Isaías, esse povo já regressa para a sua casa. Quando eles chegam, vê suas cidades destruídas, e também o que eles sentem? Não tem aquela liberdade que ainda achavam, tinham aquele anseio, porque o domínio persa era muito duro ainda. Então, quando eles conviviam nessa situação, no íntimo, no coração, na alma, vinha aquele desânimo, a desesperança, que na própria terra que Deus tinha dado no templo, eles continuavam, tinham aquela sensação de continuar prisioneiros. E este catequista, ele vem nos mostrar, ele interpreta esse sentimento como se fosse assim uma exortação à mão de Deus. E ele começa a alegar para aquele povo, mostrando que muitas vezes, que nós ouvimos em outras passagens, era o culto, uma renovação no culto que precisava. Como o Papa hoje chama muito, dessa pastoral da conservação. Às vezes muitos hinos, muitos louvores, mas somente que nós poderíamos dizer nos lábios, mas o coração, as atitudes, não tinha nada aquilo que agradava a Deus. Ele queria que ele nos diz neste capítulo? Um culto vazio, principalmente o jejum, um culto frio, que não tinha aquela ação concreta em ajudar os mais necessitados, os menos favorecidos. E assim, a exploração, morte, vingança, ódio, isso tudo fazia com que condenasse, aprisionasse essas pessoas. E aí, muitas vezes, Deus falava: isso não me agrada, como se fosse tipo de uma oração, tipo de uma oferta, um jejum, que nós poderíamos dizer, entre aspas, um interesseiro, como uma troca, não em louvor a Deus, não em agradecimento a Deus,
que nós temos que tomar muito cuidado muitas vezes nesse tipo de oração, essa oração intimista, egoísta, individualista, nós desejando tudo aqui só para nós, em vez de abrir, transcender para as pessoas com quem nós nos vivemos. E aí ele nos mostra qual que é o jejum que esse Deus que agrada a vontade de Deus. Ele elenca para nós, né? Vestir, dar de comer, comer, beber, abrigar, doar-se, partilha aquilo que nós muitas vezes nós escutamos. Então, aí ele mostra, quando nós agirmos, esse jejum que ele nos pede, aí ele nos diz que as nossas ações, as nossas atitudes, elas trarão essa luz, esse brilho de Deus, este amor, esta paz em todos nós. E aí nós nos tornaremos o quê? Luz e sal, que dá tempero, que dá sentido, que dá força, que dá vida no nosso dia a dia. Esse é um trabalho não temporário, é um trabalho, é uma missão contínua, constante. E assim, nós começamos o quê? Nós veremos que esta busca, esta apreensão desse jejum que ele nos pede, é onde que esta palavra de Deus, ela entra em nós, transforma o nosso ser, nos modifica a nossa maneira de pensar, é a nossa vida, é a nossa alma. E aí nós poderemos o quê? Mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações para com as pessoas, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. E aí então faremos aquilo que é agradável a Deus, fazer a vontade de Deus. Que a luz de Deus, que brilha as trevas do nosso coração. Peçamos a Deus que esta luz brilhe, purificando internamente, para que o nosso agir seja um agir fecundo e eficaz, de justiça e de paz. Sabemos que, quando agimos com bondade e misericórdia, é a Deus que nós estamos glorificando, e esta luz que ele nos mostra. Por isso que o salmista hoje nos diz, uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. O salmista hoje ele tece um elogio a um homem justo e descreve como são as suas ações, a sua motivação, a sua mentalidade. Podemos também aprender a ser justos aos olhos do Senhor. O homem que é correto, ele é generoso e compassivo, caridoso e prestativo. Ele jamais vacila e confia plenamente no Senhor. Tem o seu coração seguro, firme e tranquilo, porque isso ele recebe. E quando algumas ou má notícias, nada disso o tira a paciência. E assim ele continua a repartir, a fazer o bem para todas as pessoas que necessitam dele. O bem que fizer, aí estão as nossas obras, aí está o nosso verdadeiro culto. Durará, permanecerá para sempre. E o seu intermédio, por seu intermédio, a glória e o poder de Deus manifestarão. E aí nós vemos esta presença de Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, né, de São Marcos, São Mateus, que nos diz, né, no capítulo 5, do versículo 13 a 16, ele nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos
que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho de hoje que nós estamos meditando, refletindo, Evangelho de São Mateus, é a continuação, das bem-aventuranças, onde nós temos esta carta magna. Tudo aquilo que nós, cristãos, seguidores de Cristo, o nosso modelo, a nossa catequese, tudo aquilo que Jesus nos pede, está nesses 3 capítulos. Capítulo 5 ao capítulo 6. Então aqui nós já podemos ver que o reino só se realiza com a prática das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que nós, domingo passado, nós não lemos devido à apresentação do menino Jesus. Mas é ela, todas as bem-aventuranças, 10 bem-aventuranças, elas que são as luzes, são as tochas que alimentam as nossas ações. E Jesus, quando Jesus mostra, ele fala nesse sermão da montanha, nós temos o que? Como o novo Moisés, a lei de Deus. Quando Moisés recebe as tábuas, Jesus também, nesse sermão, ele vai ensinando todas as letras. E ele nos pede para que nós não gravemos estas leis em pedras, mas que elas sejam guardadas nos nossos corações. E assim, como o novo Moisés, ele vem e nos ensina o que nós devemos, o que nós temos que fazer. Como sabemos, que esses destinatários dessas bem-aventuranças são os discípulos, aqueles primeiros que aderiram, que receberam a catequese do próprio Jesus Cristo, e nós, como batizados hoje, elas também somos nós hoje responsáveis em colocarmos esta missão, darmos continuidade àquilo que Jesus começou e que os apóstolos, pelo testemunho, foram passando. E assim, o que fica? O sentido. E Jesus utiliza de 2 imagens, 2 símbolos tão importantes, o sal e a luz. E aí a gente percebe que o sal, na antiguidade, principalmente para aquele grupo de pescadores, qual a importância na vida, na vivência, na sobrevivência deste sal. E qual o efeito que ele trazia para todas aquelas pessoas? Prosperidade, tranquilidade, conservação. Eles, principalmente, que saíam para os mares, não tínhamos geladeira, era o sal, era aquilo que conservava. Mais atrás, no Antigo Testamento, Jesus veio nos mostrar também a aliança de sal, aquela fidelidade que conserva. O sal também utilizado como luz para iluminar. O sal utilizado também como, nós podemos saber, como esse tempero que dá gosto na nossa vida. É ele que dá sentido. Então essa conservação vem nos mostrar o que? A nossa incorruptibilidade, a nossa imutabilidade naquilo que Deus nos promete. Quando nós adentramos no Senhor, quando nós fazemos esta experiência, quando nós aderimos ao seu projeto, nós não mudamos. Nós nos mantemos o que? Firmes, perseverantes, independente das circunstâncias que nós no domingo passado nós vimos. Qual que é a missão que nós temos que levar? Não é uma vida fácil. Jesus não prometeu isto. Por isto, que ele que nos pede, que quando o sal, quando ele perde o seu sabor, ele perde essa radicalidade, nós muitas vezes perdemos a confiança,
a perseverança, a esperança. Trocamos, às vezes, uma verdade, aquilo que é sólido, trocamos por ilusões, ideologias, deixamos aquilo que é perene para abraçarmos aquilo que é efêmero. E assim nós nos frustramos. E assim, muitas vezes, nós perdemos ver o quê? A esperança da vida eterna. Nós deixamos, abandonamos para satisfazer o nosso egoísmo, deixamos de praticar a solidariedade e, em prol disso, plantamos a violência, plantamos a guerra, plantamos a injustiça. E assim, aquilo que os discípulos eles buscaram, que as bem-aventuranças, que é essa luz de Deus, é o que dá sabor, nós abandonamos. E muitas vezes, aquilo que Ele nos pede hoje, para que nós deixemos o quê? Os instrumentos, né, de oposição, de opressão. Não trocarmos os valores cristãos, os valores da igreja, os valores de Cristo. E aí também Ele vem nos mostrar que para que sejamos o que? Iluminados, são estas boas obras, elas que resplandecem a luz de Cristo. E também nós veremos que, assim, saberemos que as boas obras não são frutos das nossas próprias ações. É Deus que age através de nós, que age através de mim, que eu me deixo o quê? Ser um instrumento deste Senhor, que eu deixe ser o quê? Este verdadeiro candelabro, esta luz. E hoje, muitas vezes, estas boas ações, que elas sejam elevadas, colocadas em ponto de destaque, não para glorificar aquele ou aquela pessoa que faz, mas que esta boa ação glorifique o nosso Deus. Que esse instrumento de opressão nós possamos o que? Refutar cada vez mais. E assim nós faremos a própria vontade de Deus, que é disseminar este sabor e esta alegria da luz para todas as pessoas. Por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele nos diz assim aos Coríntios: irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a nenhuma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com a fraqueza e receio, com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como nós estamos vendo, né? Como nós ouvimos na leitura de domingo passado, São Paulo, o fundador desta comunidade, das comunidades, né, de Corinto, e essa cidade, né, cidade portuária, cidade grande, nós sabemos que mais de 85% das pessoas que compunham essa cidade eram pessoas pobres, marginalizadas. São Paulo, depois de ter fundado, ele pega e regressa. E aí ele começa a perceber uma grande divisão, partidos que existiam entre esses homens. E a própria filosofia grega, né, influenciou muito. Então começou aquela divisão de Apolo, de Pedro. Aí São Paulo vem nos mostrar que ele, na sua fraqueza, ele também tremia. Mas ele não usou jamais, ele usou da oratória, quer dizer, da sabedoria humana. E aquilo que para os gregos, para muitas vezes nós também hoje, é a loucura. O Cristo na cruz. O Cristo morto, mas ressuscitado. É Ele que salva, é Ele que restaura. Então São Paulo vem nos mostrar o que esta loucura da cruz, ela que é a verdade, ela que é a verdadeira, né?
maneira de nós vivermos. E esperança, essa salvação, não busquemos o que? Em ideologias, em outras situações, em outras filosofias. Nenhum esquema humano. É Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que nos restaura, é Ele que nos guia. Confiemos e mantenhamos sempre a nossa esperança neste nosso caminho. Que Ele possa sempre nos ajudar, nos fortalecer, alimentar o nosso dom da fé, para que, praticando, vivendo, fazendo a vontade do próprio Pai, nós possamos o que? Resplandecer esta luz e esta glória de Deus entre nós os homens. Que o Senhor Jesus nos abençoe e para que nós perseveremos na nossa caminhada e na nossa jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.